A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu queria falar de um assunto que para mim, no início, era incômodo. Mas depois que comecei a entender o que Deus estava querendo me mostrar, isso passou a ser algo que me preocupa bastante. Porque tem crescido muito o número de pessoas na internet, no YouTube principalmente, que está agindo da forma que eu agi. Então eu queria conversar com vocês sobre isso. Mas antes de conversar sobre isso, eu gostaria de fazer uma chamada aqui para vocês. Quem ainda não curtiu a nossa página, a nossa fanpage no Facebook, dá uma passadinha lá. Eu fiz um vídeo na semana retrasada falando sobre o sexo e o mundo espiritual. Eu tentei trazer o vídeo aqui para o YouTube, mas eu tive um problema muito grande para poder baixar o vídeo e tentar colocar no YouTube. Então, eu desde a semana retrasada, eu estou tentando fazer com que esse vídeo vá para o YouTube e eu não estou conseguindo. Então, eu faço um convite a vocês que ainda não conhecem a página, ainda não deram uma passada por lá. Se você quiser assistir esse ao vivo que eu fiz, foi muito bom. Assim, a interação foi bem legal. E eu acredito que é um tema que interessa muita gente, né, no mundo cristão. E, apesar de que, infelizmente, hoje em dia, a questão sexual dentro do meio cristão ainda é um tabu. Não sei como isso, mas é. Então, a gente lá fala sobre diversos aspectos da vida sexual com relação ao mundo espiritual. Então, se você tiver interesse de conhecer mais sobre o assunto, dá uma passada lá na nossa fanpage, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo. Tem esse vídeo, tem outros vídeos, tá bom? É um convite que eu deixo aí pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É só acessar o link que você cai direto na página, tá bom? Bem, agora eu preciso falar com vocês sobre um assunto. Eu acredito que vocês devem ter percebido que eu já tenho um tempo, ainda antes de eu parar o canal, eu já não estava mais postando, nem colocando o bloco de tema Conversa com o Rei. Quem já me acompanha há um bom tempo sabe que existia um bloco na playlist escrito Conversas com o Rei. E, se eu não me engano, acho que ainda está lá. E lá eu colocava todas as minhas conversas com o Senhor Jesus, tudo que eu tinha de conversa com Ele, ou a maioria delas, eu colocava, eu gravava um áudio e eu contava essas experiências. Por que que eu não faço mais isso? Na verdade, ainda ano passado eu comecei a perceber, eu tinha vontade de ainda postar algo sobre as minhas conversas com o Senhor Jesus. Porém, eu comecei a sentir um incômodo, nem eu entendi muito bem, mas eu não estava muito à vontade com essa questão de expor mais essas conversas. E eu não entendi muito bem por que isso aconteceu não, mas isso começou a acontecer, então eu fui fiel aos meus sentimentos e preferi não me violentar nesse sentido, né? De colocar algo para vocês só porque tem gente que gosta de ouvir. Se isso não estava me fazendo bem, então eu preferi não fazer. Mas aí eu comecei a perceber que era Deus que já estava começando a me incomodar com relação a isso. Até que um dia eu ouvi numa mensagem, eu não me lembro qual é o tema dessa mensagem, até porque eu já ouvi muitas mensagens do pastor Luiz Hermínio, e numa dessas mensagens ele falou uma frase que eu não esqueci mais. A frase era a seguinte: intimidade exposta vira prostituição. E aquilo me chamou a atenção. Por quê, queridos? Porque aquela conversa que eu tinha com o Senhor e que eu trazia para vocês, aquela era a conversa que eu tinha com o Senhor no meu particular, na minha vida particular. E, sinceramente, eu não sabia se, na verdade, Deus queria mesmo que eu expusesse aquilo. Eu achava interessante, eu ficava feliz porque o Senhor falava comigo e eu queria expor. Só que expor a intimidade da gente é algo muito complicado. Por exemplo, quem é casado aqui, né, os casados, você não expõe a sua intimidade com o seu esposo ou com sua esposa para todo mundo, não é? Senão vira prostituição. Então eu comecei a entender
que não era porque eu tinha essa intimidade de conversar com o Senhor que todas as pessoas tinham que saber disso. Isso é algo muito particular, muito pessoal. Então não tinha por que eu ficar expondo isso. E eu comecei a perceber, queridos, quando eu fazia, sempre que eu postava um vídeo de conversas com o rei, ele tinha mais visualizações do que outros vídeos, por exemplo, vídeos de estudo da palavra, ou vídeos de Vivendo e Aprendendo, que também é um dos blocos que tem na playlist. Eu comecei a perceber que tinha muito mais retorno, as pessoas viam muito mais, as pessoas davam like, as pessoas comentavam mais. E nesses comentários, muitas pessoas às vezes escreviam para mim e falavam assim: minha irmã, já que você conversa tanto com o Senhor, pergunta para o Senhor isso, isso, isso. Ou pergunta para o Senhor aquilo, aquilo, aquilo. Ou o que irmã, conversa com o Senhor, e o que o Senhor acha disso, disso, daquilo. E aí eu comecei a perceber, queridos, que eu estava virando um oráculo. Tipo assim, as pessoas vinham até mim e perguntavam coisas para que eu fizesse essa pergunta ao Senhor e pudesse dar a elas uma resposta. Opa, tinha alguma coisa errada nisso aí. Por quê? Porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós não somos mediadores entre Deus e as pessoas. Por mais boa vontade que a gente tenha, a gente não pode tomar uma posição que não é nossa. Vou dar um exemplo claro. Nós que trabalhamos com intercessão em batalha espiritual e aconselhamento, a gente percebe o seguinte: quando você começa a acompanhar uma pessoa no processo de libertação, de cura, de santificação, tem um momento em que a sua função enquanto conselheiro, enquanto intercessor, é conduzir a pessoa, ensinar a pessoa como usar as armas espirituais, como usar a palavra, como usar, de que forma orar em diversos tipos de situações. Ou seja, a nossa função é ajudar a conduzir a pessoa. A nossa função não é deixar a pessoa dependente de nós. Nós não podemos virar um guru, onde a pessoa tem um probleminha, corre para você para orar. A pessoa tem uma dúvida, corre para você para perguntar. A pessoa quer tomar uma decisão e corre para você para saber que decisão ela deve tomar. Não, queridos. Esse é o papel de Jesus, não é o nosso. Então, quando eu expunha aqui tudo aquilo que o Senhor conversava e falava comigo, eu comecei a perceber que eu estava virando isso. As pessoas iam me procurar e queriam que eu fosse uma mediadora entre o que elas queriam saber e Deus. E o lugar secreto é para todos nós, queridos. Todos nós que somos noiva do Cordeiro temos que ter o nosso momento de intimidade com o noivo. Nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e ter intimidade com o noivo. É isso que Jesus quer de nós. Sabe? A gente não é uma prostituta espiritualmente falando. A gente não pode expor a nossa intimidade com o Senhor para os outros. Intimidade é algo muito pessoal. E por isso que eu parei de expor toda essa intimidade. Por quê? Porque as pessoas estavam me vendo como mediadora, as pessoas estavam pensando, aquela minha atitude estava fazendo com que as pessoas pensassem assim: nossa, a irmã, né? Poxa, a irmã é uma bênção, Deus fala com ela, né? Poxa, como é que deve ser isso? As pessoas começam a idealizar você, a colocar você numa posição tão elevada que é muito perigosa. Como se você não tivesse erro, como se você não tivesse seus defeitos, como se você não tivesse suas fraquezas, como você tivesse momentos que você não quer estar exposta naquele momento. Então, queridos, muitas pessoas que estão no Facebook, no YouTube, na internet, estão fazendo esse papel de oráculo, de guru. E muitos irmãos, queridos, infelizmente, estão indo atrás dessas pessoas porque, não, Deus fala com ela, Deus conversa com ela. Então, é perto dela que eu tenho que ficar, porque Deus conversa com ela, porque Deus fala com ela. Mas essas mesmas pessoas, queridos, não querem entrar no secreto, no quarto, fechar a porta e ter intimidade com o noivo. Porque, venhamos e convenhamos, é muito mais fácil eu sentar na frente de um computador, assistir um vídeo, ver que uma pessoa fala com Deus constantemente e beber do que ela está me passando.
com isso, eu substituo a palavra e a minha intimidade com Deus por causa daquela pessoa que eu admiro, que eu acho que fala com Deus porque ela é uma pessoa muito santificada. E não é assim, queridos. Todos nós temos problemas, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita. Eu tenho as minhas crises, eu tenho meus momentos de angústia. Eu sou uma pessoa super passional. Se o Senhor não me colocar em equilíbrio, eu perco o equilíbrio. Eu sou assim, cheia de defeitos, cheia de coisinhas ainda que Deus está me ajustando, me santificando. Todos os dias eu tenho que me policiar. Todos os dias eu tenho que colocar essas mazelas aos pés do Senhor. É o processo de santificação pessoal e cada um deve ter o seu. Então, queridos, Deus não fez a intimidade nossa para ser exposta aos outros. Por favor, não vejam esses irmãos que postam vídeos no YouTube falando com Deus, que Deus falou isso, que Deus conversa com a pessoa, como pessoas ultra mega santificadas, né? Porque afinal de contas, se Deus fala com o irmão, se Deus fala com a irmã, é porque a irmã é uma pessoa muito pura, porque Deus não ia falar com qualquer um. Queridos, Deus fala sim com qualquer um que está disposto a ouvi-lo e a fazer a sua vontade. O véu do templo foi rasgado quando Jesus morreu. Acesso ao Pai é livre e direto. O único mediador que nós devemos ter é Jesus. Nenhum ser humano pode ser mediador entre o seu relacionamento com Deus. O que você quer saber, o que você quer perguntar, o que você quer de orientação, vá a Jesus, porque é Ele que leva as suas aflições, suas perguntas, suas dúvidas e questionamentos para o Pai. Jesus é isso. Não um ser humano tão falho quanto eu ou quanto qualquer outro. Em nome de Jesus, queridos. É muito difícil eu chegar para vocês e falar sobre isso. Mas eu necessito falar disso porque a gente tem que andar na luz, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ser sal, mas também temos que ser luz, né? E onde há luz não há espaço para as trevas. Então eu estou expondo para vocês por que eu não coloco mais as minhas conversas com o Senhor. Porque são minhas, não é? E você tem que ter as suas. E gozar dessa presença maravilhosa de Jesus quando você estiver sós com Ele. Não dependa de um outro ser humano para você entender Deus, saber quem é Deus, saber o que Ele pensa, o que Ele quer. Não dependa de outro ser humano para isso. Deus já mandou Jesus para ser nosso mediador. E Deus te deu liberdade de entrar no quarto e fechar a porta e perguntar a Deus tudo o que você quer. Só que tudo o que você quer saber nem sempre vai vir na hora que você quer. Quando você procurar Deus no seu secreto com mais frequência, Deus vai começar, às vezes, a esconder certas coisas de você para instigar você a buscá-lo mais. Porque quanto mais você mergulha no Senhor, mais você quer mergulhar. E é esse o processo de intimidade. Então, queridos, eu queria até pedir perdão a alguns que não entenderam porque eu parei de expor essas conversas que eu tinha com o Senhor. Eu não expliquei na época o porquê não, simplesmente não expus. Não é? E agora eu estou vindo a público explicar. E gostaria de dizer que eu ou qualquer outra pessoa da internet, nós não somos um oráculo, nós não somos mediadores, não somos nada disso. Nós somos pessoas tão falhas quanto qualquer um de vocês que nos assistem. Carecemos da misericórdia de Deus como qualquer um. Amém? Bem, eu espero que eu tenha me feito entender, sem querer machucar, prejudicar ninguém ou alfinetar ninguém, porque essa não é a minha intenção, ok? Eu estou falando com vocês algo que eu vivi, algo que eu vivo. Eu jamais vou chegar aqui na frente de uma câmera e falar para vocês uma coisa que eu não vivi, porque aí eu estaria sendo mentirosa. E a palavra diz que a gente deve andar na luz, ok? Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Um beijo, até a próxima.